Bem-vindos e bem-vindas de volta. Acabamos de falar do plano horizontal, agora a gente vai falar de uma outra situação. Às vezes o objeto está suspenso. Ele pode, por exemplo, ser uma bola, como é o caso aqui, que você pegou e soltou no ar, né? Pode ser um objeto que está lá no meio do espaço e assim vai, suspenso, né? Não está apoiado em nenhuma superfície, né? Nesse sentido, tá? Mesmo quando ele está suspenso, pode agir sobre ele algumas forças, que é o caso aqui, ó. Essa bola que se for suspensa aqui em relação ao piso, né, na Terra, no planeta Terra, vai ter agindo sobre ela uma força-peso, né? Se eu considerar que ela está no vácuo. Mas se eu considerar que ela está no ar ou em qualquer outro fluido, vai ter uma força de resistência aplicada pelo fluido, tá? Neste caso aqui, o que vai acontecer? Repare que a setinha que representa a força do ar, ela é muito menor do que a setinha que representa a força peso. Porque de fato a força do ar ela é muito pequena na maioria dos casos mesmo, tá? Nós vamos calcular de fato a força resultante. A força do ar eu já vou dar um valor pronto, tá aqui, ó, 0,003, mas teria como calcular a partir de uma equação. Aliás, tem até mais de uma equação para calcular a força do ar, assim como tem equação para calcular qualquer força de resistência aplicada no objeto por conta do fluido, né? Quando eu solto um objeto na água, por exemplo, qualquer outro fluido, vai haver uma força resistiva contrária à sua velocidade, tá? Mas não é o foco aqui, por isso que já deu um valor dado, não, um valor coerente. Então a gente não vai focar nessa equação para calcular diretamente a força de resistência do fluido. Mas vale a pena comentar que o máximo que vai ser pedido em exercício, gente, se for pedido de fato, a gente pode pedir força do ar, mas vocês vão ter outros caminhos para calcular, ok? Bom, nesse caso aqui eu quero a força resultante. Como sempre, a força resultante vai ser a somatória de todas as forças. Eu tenho só duas forças, então eu vou somar as duas forças. Nesse caso, os dois vetores estão na vertical, na mesma direção, só que um aponta para cima e outro aponta para baixo. Então essa soma vetorial na prática é uma subtração, é quem aponta para cima menos quem aponta para baixo. Por isso que aparece a força de resistência do ar primeiro e depois a força peso. Vale lembrar que peso é massa vezes gravidade, gravidade é igual a 9,8, né, aceleração da gravidade. Nesse caso, a multiplicação de meio por 9,8 vai a 4,9. Esse valor menos esse chega nesse valor aqui, ó. Repare que não mudou quase nada. O peso vale 4,9 e a força resultante é quase 4,9. Porque de fato a resistência do ar para a maioria dos objetos não faz muita diferença, tá? É preciso atingir alguns pré-requisitos para que de fato faça diferença significativa. Avançando, uma outra forma de manter o objeto suspenso é quando você pendura esse objeto, né? Então aqui no esquema eu tenho uma bola de 2 kg pendurada por um fio no teto de algum lugar, tá? A bola está parada, não tem indicação de velocidade. Aliás, um comentário. Aqui a bola também está parada, só que como tem força resultante, eu já sei que ela vai se movimentar, né? É só dar mais um tempinho, ela vai quebrar a inércia e vai entrar em movimento. Bom, então eu tenho uma bola parada, presa no teto, por um fio. As forças que vão agir aqui são duas: a força peso, como está aqui embaixo, ó, e a tração, né? Ou tensão, depende de como é que é chamada, ela mesma, tá? Força tração ou força tensão é a força que esse fio aplica na bola para ela não cair, porque ela está pendurada com o peso puxando para baixo, ela só não vai ao chão porque o fio puxa para cima, tá? Então isso e isso. Neste caso, como em todos os outros, a força resultante é a somatória das duas. Não há menção de movimento nem para cima nem para baixo, então eu posso dizer que há um equilíbrio estático. Havendo um equilíbrio estático, a força resultante é igual a zero. Para que o equilíbrio estático aconteça, eu preciso que a somatória dê zero. Como um aponta para cima e o outro aponta para baixo, só vai dar zero quando os dois forem iguais, o módulo dos dois, né? Por isso que eu igualei. A força de tração é igual ao peso, o peso é igual a massa vezes 9,8, que vai dar 19,6. Tá? Aqui eu finalizo essa pequena parte da aula, né? Vamos fazer alguns exercícios, daqui a pouquinho nós retomamos.